Bom dia, turminha. Bom dia, quinto ano. Hoje, a nossa aula de educação física vai ser um pouquinho diferente como de costume, né? No nosso PET 3, já veio, né, as atividades de educação física. Então, irei compartilhar agora com vocês uma tela, né, do nosso PET 3, para que vocês consigam identificar aí em casa e vou ajudá-los a executar as atividades em casa. Como vocês podem ver, então, no plano de estudo doutorado, na página 9 e 10 de vocês, né, teremos as atividades de educação física. E hoje, nós iremos falar um pouquinho das brincadeiras, né, indígenas e afro-brasileiras. Vocês irão perceber que muitas coisas que a gente tem hoje no nosso dia a dia, as nossas atividades, as nossas brincadeiras, nós herdamos, né, dos índios. Por fazerem parte da nossa história, os povos indígenas são de extrema importância na formação da nossa cultura. Compartilharam e continuam compartilhando vários costumes, hábitos e até mesmo suas brincadeiras. Vocês verão o que eu estou dizendo. Se vocês observarem essas três figuras aí, vocês podem pedir ajuda até do papai, da mamãe, de um responsável, para ajudá-los a identificar esses três objetos. Esse primeiro objeto é uma vasilha arredondada usada para armazenar água e grãos. Era a forma que eles tinham de armazenar os seus alimentos. Na segunda imagem, vocês vão perceber que é uma rede, né? Os índios usavam cipó e lianas. Cipó e lianas são plantas que vêm do chão, que nascem. O cipó é uma espécie de uma corda, né, bem forte. Então eles amarravam nos coqueiros para poderem descansar. E por que elas ficavam distantes do chão? Porque para nenhum inseto, nenhum bicho poder picá-los, uma cobra, né? O nosso terceiro objeto, os índios chamavam de porongo, né? Eu conheci como cabaça quando criança. Tem muito tempo que eu não vejo, mas a gente conhece como cabaça. Uma coisa muito interessante é o seguinte: os índios, né, as crianças indígenas, elas queriam brincar, mas elas tinham dificuldade, elas não tinham acesso fácil aos brinquedos, né? Hoje, se você quiser uma bola, você pode ir no supermercado, numa loja e comprar uma bola. Os índios não tinham facilidade para encontrar brinquedos. Então, eles confeccionavam, né? Então, olha só que quantidade de brincadeira que a gente herdou dos índios. O cabo de guerra é uma das atividades que a gente herdou dos índios. A gente já fez na escola, né? O objetivo é você dividir 2 grupos de pessoas e cada grupo fica numa ponta, numa extremidade da corda. Puxa, vence aquele que consegue puxar a corda com o adversário. A gente já brincou na escola, né? E essa brincadeira veio dos índios. A peteca. Olha o quanto a peteca evoluiu, né? Os índios confeccionavam para poder jogar, para usar as mãos para rebater alguma coisa. Hoje você consegue achar uma peteca de borracha, né? Uma pena, ela é fabricada uma pena para dar uma facilidade na hora de jogar. As petecas dos índios, as penas eram pena de ave, como pena de galinha, né? E outros mais. A bolinha de gude. É uma brincadeira que até hoje, né? As crianças ainda não brincam muito. Mas, na minha época, quando eu era criança, então eu brincava muito de bolinha de gude. Hoje a gente não tem um acesso tão fácil. Mas tem muita gente que ainda brinca. Os pais de vocês, ou se você ainda não jogou, os pais vão conseguir falar isso para vocês.
Então foi uma brincadeira também que a gente herdou dos índios, né? Uma outra atividade que os índios faziam era o arco e flecha. Na verdade, o arco e flecha eles usavam para caça de animais, né? Para se alimentarem. Então, hoje o arco e flecha virou um esporte realmente, né? E foi muito aprimorado. Então, todas essas atividades que eu falei para vocês, todas elas foram aprimoradas por nós. Nós aprimoramos ela, né? E executamos até hoje. Então, olha que interessante essas atividades. Dentre elas, tem outras atividades. Então, agora que eu já falei tudo para vocês, está proposto aqui hora de movimentar. Escolha uma das brincadeiras e faça em sua casa. Em seguida, relate em seu caderno como foi essa prática. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher o cabo de guerra, a peteca, a bolinha de gude ou o arco e flecha. Se você não tiver nenhum material, pode pedir o papai, a mamãe ou um responsável para ajudá-los a confeccionar esse material, tá? De acordo com o material que você tiver na sua casa, a sua disponibilidade. Pode também improvisar esse material, de acordo com a criatividade de vocês, tá bom? Depois que vocês executarem essa atividade, vocês vão fazer o seguinte para mim. Vocês vão poder relatar no próprio PET, nesse espaço aqui, tá bom? Vocês vão relatar nesse espaço. Se não couber aqui, pode ser no verso da folha, ok? Então, lembrando que essa atividade está na página 9 e 10 do PET 3 de vocês. Aqui eu só compartilhei a tela, está na página 85, mas de vocês aí na página 9 e 10. Vocês vão encontrar essa atividade. Ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar no privado. Ok? Espero que todos estejam bem. Tchau, tchau e até a próxima semana.